beleza, não está nem alto nem baixo, né? Está tranquilo, né? Eu também estou tranquilo, falando de boa. Bem, é um prazer novamente estar aqui e todas essas mensagens inicial, né, começando pela alegria cristã, nos traz uma grande alegria de estarmos em uma casa onde vibra uma proteção divina muito grande. E o nosso tema da noite é um tema chamado Vibração e Sintonia. Todo ano que se inicia, a gente acaba abraçando um tema para levar até as casas espíritas e onde a gente for convidado, até mesmo em culto ecumênico. E esse ano eu escolhi o tema Vibração e Sintonia. Um tema muito bom, no final vocês vão perceber que mexe muito com a gente, mexe em todos os aspectos. E eu começo sempre fazendo uma pergunta: como é que está o pensamento de vocês? Como é que está o nosso pensamento? Como é que está a nossa vibração? Então, na nossa fala, a gente vai trazer à baila algumas condições que vai mostrar uma maneira bem sábia, de acordo com os ensinamentos de Jesus, como que nós vamos mudar essa nossa sintonia e essa nossa vibração. Existe um ditado popular que diz o seguinte: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E nós analisamos esse ditado popular de uma maneira física, né? Talvez a gente vê um homem de bem, até mesmo um padre, um pastor, um grande trabalhador da casa espírita, conversando junto com um homem de má vida. Aí a gente já fala: olha, ele certamente não é um homem de bem, porque ele está conversando, ele está caminhando com um homem de má vida. Mas será que é isso mesmo que nós temos que analisar? Vamos pegar alguns pontos. Jesus andou com pessoas de má vida. Jesus, quando ele foi pernoitar na casa de Zaqueu, todos falaram mal dele, porque ele foi pernoitar na casa de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que era um homem que era considerado um homem não de boa índole, um homem mau. Mas, no entanto, Jesus foi. Chico Xavier, ele chegou a ir em prostíbulos. E, no entanto, Chico não era um homem de má vida. Se nós pegarmos Imandus, pegarmos Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, eles também andaram com pessoas de todos os tipos. Mas agora analisemos o ditado popular: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Diga com quem tu andas em pensamento. Diga com quem nós estamos andando em pensamento. Então, o que nós estamos pensando? Qual que é a nossa vibração? Qual que é a nossa sintonia? Então, a grande chave não é as companhias físicas, mas sim as companhias de pensamento. E isso é que nós temos que tomar muito cuidado no que nós estamos pensando. Mas, se falando de doutrina espírita, a gente transcende essa forma mais física que a gente vê em relação ao pensamento. Olha só, o ponto que o nosso pensamento, ele nos controla. Quando nós pensamos, nós lançamos no espaço essa onda de vibração que nós chamamos de pensamento. E essa onda, ela vai ao encontro de um grupo de espíritos. Ela pode ser encarnada e pode ser desencarnada. Por quê? De acordo com o que eu penso, eu atraio as minhas companhias. E essas companhias podem ser físicas ou podem ser companhias espirituais. Então, aquele homem, aquele espírito encarnado, ele só pensa em praticar o mal, ele só pensa em passar o seu semelhante para trás, ele só pensa em sexo. Quem que ele vai ter como companhia encarnada aqui na Terra? Justamente grupo de pessoas como estes, né? Então, esse é o primeiro ponto. E nós temos também as interferências espirituais, que toda vez que nós lançamos o nosso pensamento, esse nosso pensamento ele vai ser atraído por algum grupo de entidade. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 457, nos faz a seguinte pergunta: os espíritos conhecem os nossos mais secretos pensamentos? E lá responde: eles chegam a conhecer até pensamento que nem nós conhecemos. Olha só o perigo que é a maneira que nós pensamos. E eles dizem também lá na pergunta 459 que os espíritos, eles influenciam tanto em nossos pensamentos que eles até chegam a nos dominar. Aí a gente faz uma pergunta: mas como que eu faço
para que não seja dominado por certos tipos de entidade. Faça tudo para você ser dominado, mas por um grupo de entidades do bem, um grupo de espíritos protetores, um grupo de amigos que só querem que a gente faça o bem e só querem o nosso bem. Quem aqui que não gosta de ser, eu diria, dominado por Jesus? Jesus não é grandioso? Então é só a gente elevar o nosso pensamento a uma condição mais cristã. E nós separamos no nosso tema da noite, na nossa palestra, 3 faixas de vibração. Nós separamos só 3, mas tem muitas e muitas faixas de vibração. Faixa A, faixa B e faixa C. Vamos fazer uma analogia de cada uma dessas faixas. Faixa A. A faixa A é aquele grupo de irmãos que vibra muito baixo, que só pensa no mal, só pensa em praticar o mal. Então, automaticamente, eles vão atrair para junto deles aquele mesmo grupo, que seja encarnado ou que seja desencarnado. Então, uma vibração muito baixa. E tem aquele outro grupo, eu acho que nós, com certeza, estamos nesse grupo. São aquele grupo de espíritos, tanto encarnado quanto desencarnado, que eles pensam em praticar o bem, mas eles ainda não têm a força, ainda não têm a perseverança de praticar somente o bem. Eles praticam o bem, mas nem sempre eles conseguem se manter naquele bem. Eles acabam dando uma deslizada. Então somos nós somos assim. A gente pratica o bem, a gente quer manter praticando o bem, mas o peso do mundo, as coisas do mundo acabam nos tirando dessa vontade de praticar o bem. E tem aquele grupo que vibra lá em cima, que é a faixa C, que são os grupos de espíritos superiores. Então, toda vez que nós estamos numa dificuldade, a gente tem que procurar ir lá para cima para receber o auxílio, para receber o grande auxílio. Mas André Luiz, ele nos narra muito bem em 2 de seus livros. Em 3, todos os livros dele ele nos narra, mas eu vou trazer aqui relatos dos mensageiros e missionários da luz e um relato de nosso lar. Quando André Luiz tem a oportunidade de retornar ao planeta Terra, depois que ele passou muito tempo, ele retornou aqui com Aniceto e ele veio ao planeta Terra a título de aprendizado. Então lá nos mensageiros ele nos mostra muito bem uma definição de faixa de vibração. Nós vamos entender como funciona o nosso planeta e os mundos espirituais com relação às colocações de André Luiz. O que André Luiz nos diz? Quando ele sai lá de nosso lar, vem Aniceto, que era o instrutor, André Luiz e Vicente, que eram alunos. Quando ele sai de nosso lar, que era um mundo que tinha uma grande proteção, uma vibração muito grandiosa, que quem estava ali sentia bem, porque ali existia uma proteção. Olha só essa palavra proteção. Eu vou trazer ela à baila aqui várias e várias vezes ainda, viu? Quando eu disse proteção, vou trazer ela, como nesse momento, na tua casa, na minha casa, na casa de todos nós. Então eles saem do nosso lar, quando eles afastam do nosso lar, eles entram em um mundo de muita dificuldade, um mundo de escuridão, onde existe uma vibração muito baixa, uma sintonia muito difícil. E eles vão passando por esse mundo. Naquele mundo existiam apenas entidades ainda muito inferiores. Eu não vou dizer mal, porque não existe mal, existe ignorante. Então eles passam por aquelas regiões difíceis, pesada a vibração, e eles chegam em um certo lugar lá, chamado a mansão Campo da Paz. Quem já leu Mensageiros vai lembrar muito bem. Então o que era o Campo da Paz? É um espaço, uma casa de repouso, um pronto-socorro no meio de um umbral, e para quem quiser, inferno, o purgatório, seja lá, no meio de tudo aquilo ali, no meio daquilo ali. Então, aquele campo, eles resgatavam espíritos em dificuldade, resgatavam aqueles espíritos que estavam vivendo naquela zona de sofrimento. Mas qual que era o critério para resgatar os espíritos? O critério era justamente aquele irmão que estava em sofrimento, naquele ambiente, mudar a sua faixa de vibração, mudar a sua sintonia. A partir do momento que ele mudava a faixa de vibração, mudava a sintonia,
ele conseguia ser resgatado lá em Campo da Paz. Mas chegando em Campo da Paz, André Luiz narra que eles chegaram e bateram na porta. Olha a palavra, bateram na porta. Então foi recebido por 2 servidores, 2 trabalhadores daquela instituição como essa aqui, né? E eles entraram e foram caminhando, jardins bonitos, totalmente diferente do ambiente que estava lá fora. E André Luiz ficou assim, mas gente, como que pode, no meio de uma zona de sofrimento, mudar tudo? E Aniceto, percebendo o pensamento de André, diz ele: André, isso aqui é justamente uma construção vibratória, uma sintonia daqueles irmãos que aqui habitam, daqueles irmãos que aqui vivem. E será como é que está o nosso lar? Será como é que está a construção dentro do nosso lar, em termos de paz e harmonia com a nossa vibração? Quando eu disse que eles chegaram e bateram na porta, será que no nosso lar todo mundo chega e entra? Será que qualquer entidade chega e entra? Existe uma proteção, e essa proteção somos nós que fazemos. Então eles entraram naquele ambiente, se sentiram muito bem, e lá existia vários e vários irmãos em tratamento, ficaram lá, se não me engano, por 2 ou 3 dias, e caminharam para a terra. E vieram para a terra, entraram novamente em zonas de sofrimento, só que quando eles estavam chegando na terra, aí vai arrochar para cima da gente, né? Quando eles estavam chegando na terra, que André Luiz disse a crosta terrestre, ele sentiu que tinha uma vibração muito pesada. Ali era muito difícil. É mais ou menos igual a gente começar a perder o ar, andar num calor intenso. Então, Aniceto, percebendo o espanto de André Luiz, vira para André e diz: olha, André, tudo isso aqui é fruto do pensamento, é fruto da vibração dos nossos irmãos que estão na terra, dos nossos irmãos encarnados. Olha só, na crosta terrestre, a vibração muito pesada. Então, tudo aquilo ali era fruto da maneira em que nós pensamos. Aí, muitas vezes, a gente para e fala assim: gente, mas esse mundo não tem jeito, esse mundo está muito difícil. Mas por que esse mundo está muito difícil? É culpa de A? É culpa de B? Não, é culpa de todos os espíritos que habitam esse planeta, que são espíritos que ainda estão vibrando em uma faixa muito baixa, ainda não contribuem pela transformação deste planeta de dor. Mas isso não quer dizer que nós vivemos aqui, nós temos que viver todas as dores. E André Luiz, ele continua narrando as histórias de quando eles chegam na Terra. Então eles chegaram na Terra, chegaram no Rio de Janeiro, e aí realmente espanta a gente. Se nós tivéssemos o poder da vidência, que alguns irmãos têm o poder da vidência, não é o meu caso, se algum de vocês tiver o poder da vidência, se tiver algum espírito aqui, vocês não me falam qualquer não, eu tenho certeza que tem, viu, gente? Eu tenho certeza que tem. Inclusive, toda vez que eu vou fazer uma palestra, eu me jogo na mão da espiritualidade e falo: faça de mim um instrumento necessário para levar algo que console, né? Então, a gente sempre fala intuído por alguma coisa. Só para a gente, antes de começar, quando a André Luiz chegou na Terra, um amigo meu me perguntou: como é que você prepara as suas palestras? Eu sou gordo, mas eu sou ciclista. Eu pedalo muito, gente. Eu pedalo 40, 50 quilômetros sozinho, umas 2 vezes, 3 vezes por semana. Então, como que eu preparo as minhas palestras? Eu monto na minha bicicleta e vou pedalar. E aí, vai vindo as ideias na minha cabeça. Aí eu também penso: mas como que vem as ideias na sua cabeça? A gente lê um livro, a gente lê outro livro, a gente lê mais outro livro. Então, a nossa cabeça vai linkando naquelas partes dos livros. Então, tudo isso que eu falei são linkados. Essa palavra de quem tu andas, que eu direi quem tu és, eu sei até onde a inspiração veio. Eu me lembro onde a inspiração veio. Então, essa inspiração que a gente tem, a gente pode ter para a prática do bem e pode ter para a prática do mal também. Aí depende de como nós estamos conduzindo a nossa vida. Depende de como nós estamos conduzindo.
Pois bem, então quando André, Aniceto e Vicente chegam na terra, André mais uma vez fica muito espantado. Por que ele fica muito espantado? Eles desceram no Rio de Janeiro, ali próximo à praia, está lá no livro Mensageiro. Viu? Vocês vão lá e ler, porque senão vocês podem pensar que o palestrante está mentindo. Mas está lá no Mensageiro. Então, André Luiz espanta que as pessoas estavam andando. Existiam espíritos de todos os jeitos, espíritos horríveis, horripilantes, abraçados com as pessoas, os carros cheios, pendurados de espíritos que dava para perceber que tratava-se de irmãos muito ignorantes ainda. E André Luiz espantou muito. Então, o que quer dizer aquele grupo de irmãos que estava emanados, vivendo a mesma sintonia com aqueles que estavam ali caminhando? Era justamente pessoas que pensavam iguais, pessoas que pensavam da mesma maneira. Então, de acordo com o que nós pensamos, nós atraímos as nossas companhias. Por isso que eu perguntei, como é que estão os seus pensamentos? Vocês estão vibrando em quê? Qual que é a vibração nossa no dia a dia? Se nós estamos vibrando amor, com certeza nós vamos trazer uma paz imensa para o nosso ambiente e para nós também. Pois bem, então eles chegaram, passaram por toda aquela tribulação. Aniceto diz a André o seguinte: olha, agora nós vamos descansar, nós vamos para a oficina de nosso lar. Olha só, nosso lar, um mundo mais superior do que a Terra, né? Um mundo em uma condição melhor. Nosso lar tinha uma oficina aqui na Terra. Mas como assim? Consertava carro, fazia funilaria? Como assim? Com a oficina de nosso lar na Terra? Parece estranho, né? Olha só. Então, eles chegaram, tinha lá um casarão muito simples, uma casa pobre, uma casa humilde, toda iluminada. Toda iluminada. Será que a nossa casa está assim? Toda iluminada aquela casa. E André Luiz nota que na janela aparece um espírito: oi, Aniceto está chegando, Aniceto, tudo bem? E toda iluminada aquela casa. Eles chegam na porta, olha de novo. Alguém vai lá e abre a porta para eles. Tratava-se de um espírito que era o coordenador daquela oficina. Olha só, a oficina de nosso lar era um ambiente, uma residência, onde aqueles trabalhadores que vinham de nosso lar chegavam e ficavam ali para repousar. Tratava-se de um ambiente que era, eu diria, um campo de paz, um campo da paz, onde tinha espíritos superiores que ali ficavam. Mas por que aqueles irmãos hospedavam-se naquela casa? Era justamente porque ali existia uma família que dava condição para aqueles grandes espíritos, aqueles grandes mensageiros de nosso lar permanecessem ali. Aí eu pergunto, será que a nossa casa, nós conseguimos fazer abrigo nela de entidades tão grandiosas? Vamos acompanhar os minutos aqui, porque esse tema, se a gente for falando assim, a gente acaba perdendo as partes melhor, né? Então, será que o nosso lar tem essa condição? E eu tenho também uma receitinha para que a gente possa fazer do nosso lar um ambiente desse jeito. Tem uma receitinha bem especial para a gente fazer isso aí. Então, naquele lar, tinha justamente o ambiente propício, a vibração propícia para atrair entidades grandiosas. E eles ali faziam. Então André Luiz fica assim pensando. A primeira vez que André vem na Terra, a primeira vez que André Luiz chega na Terra, o que aconteceu com ele? Ele veio sozinho, ele teve a oportunidade de vir, ele achou que ele já estava preparado. Não, eu vou lá na Terra. Deu a oportunidade e ele veio. Ele pensou, mas quando eu cheguei na minha casa, ninguém abriu a porta para mim. Eu cheguei e entrei, podia ter entrado pela parede, podia ter pulado o muro, podia ter entrado pelo telhado. Ele chegou e entrou de qualquer jeito. Nada impediu ele. Ninguém veio receber ele. Ele chegou e entrou. E aconteceu algo com ele lá dentro, que ele simplesmente caiu e acabou voltando para o umbral naquela visitinha dele que ele foi até a ex-casa dele aqui na Terra. Então, quando ele chegou,
aquela casa, aquele lar em que ele vivia, não existia essa proteção espiritual que tinha lá naquela casa, que eles chamavam de oficina de nosso lar. Será que a nossa casa é do mesmo jeito? Mas será que qualquer um chega e entra? Será que esse ambiente que nós estamos aqui, será que qualquer um chega e entra? Nós vamos falar disso agora mesmo, da proteção que existe aqui. Então, o que aconteceu com André? Quando ele chegou, ele estava com a vibração lá em cima. Ele estava sentindo o espírito desencarnado conhecedor. Ele sentia numa condição de visitar a sua família. No entanto, quando ele chega, ele percebe que sua esposa havia casado novamente. Por isso que ele recaiu. Exatamente, você falou a palavra-chave. Então, o filme mostra isso, nosso lar. Mostra, né? Mostra. Então, quando ele descobre que a sua esposa havia casado novamente, ele não aceitou. E naquele momento ele foi tomado por uma raiva enorme. Ele que estava com uma vibração legal, então quando veio aquela raiva, aquele ódio nele, naquele mesmo momento, ele se sente novamente no mesmo umbral em que ele passou 8 anos. Olha só, então fica aqui uma deixa. Toda vez que nós perdemos a paciência, toda vez que nós entramos em uma sintonia de raiva, em uma sintonia de ódio, nós saímos de um ambiente legal e vamos diretamente para um umbral, ou um inferno, ou um purgatório, como queira entender. Então nós temos que ter cuidado, que toda vez que nós perdemos a razão, nós voltamos para aquele ambiente de dor, aquele ambiente de sofrimento. E isso aconteceu com André Luiz. Isso aconteceu com ele. Pois bem, mas seguindo aqui, vamos lá no livro Mensageiro agora, para a gente lembrar uma história de trabalhadores da casa espírita, ou de qualquer outro segmento religioso. Lá em Mensageiro, acho que é capítulo 8, se não me engano, eles falam que são trabalhadores da casa espírita, para a gente mostrar uma proteção que existe no nosso lar com essa historinha. Tinha um grupo de trabalhadores da casa espírita, e Alexandre, juntamente com André Luiz, chegando lá para poder analisar como que estava funcionando a atividade dele. E eles perceberam que tinha um irmão, que ele tinha um desvio muito grande, uma vibração muito grande pelo lado do sexo. Talvez a pessoa fale assim, olha, eu sou uma pessoa boa, mas talvez não tenha controle pelo lado sexual. É uma vibração muito negativa essa vibração. Então, aquele grupo de trabalhadores que ali estavam, foram analisados por André, foi analisado também por Alexandre, que era o responsável, né? E eles analisaram, terminaram suas atividades, todos eles, ai, que bom, né? É igual nós estamos aqui, né? Que bom, né? Que maravilha foi hoje. Eu senti uma vibração tão boa nessa atividade, mas hoje foi maravilhoso. Eu senti a presença de Jesus. No entanto, quando eles saíram da casa espírita, lá no portão, tinha um grupo de espíritos aguardando-os. Mas por que esse grupo de espíritos não entraram? Porque justamente aquela vibração, essa vibração que aqui a gente sente, essa paz que aqui existe, que existe uma proteção espiritual em uma casa espírita ou em qualquer templo religioso onde se fala de amor, se vivencia os ensinamentos de Jesus, não dá condições de certas entidades entrar. Então eles não conseguem entrar, porque aquela vibração não é adequada para eles. E se eles entrarem, eles vão ter uma grande oportunidade de ter uma transformação, de mudar o modo de agir. No entanto, eles saíram, né? E assim que eles saíram, o grupo abraçou com eles e seguiram, foi embora, né? Entraram dentro do carro e foi embora. A reclamação, não sei o que. Aí eles começaram a sentir todo aquele peso, toda aquela fadiga do mundo, porque eles afastaram daquele posto de apoio que era a casa espírita. E foram dentro do carro, seguiram, chegando na casa do rapaz que tinha o desvio, uma vibração muito pesada, e se tratando do lado do sexo. Olha só a porta de novo. Eles chegaram, o rapaz entrou, André entrou, Alexandre entrou, mas as entidades não entraram, eles ficaram de fora. André Luiz, mas como assim? Eles não entraram. E assim que eles entraram, André e Alexandre entraram, eles foram
veio uma jovem senhora e o receberam. A jovem senhora era justamente a esposa daquele rapaz que já estava dormindo e veio receber André Luiz e Alexandre em espírito. O corpo dela já estava em repouso. Então Alexandre explica para André Luiz: olha, este lar aqui também, ele tem uma grande proteção, porque essa jovem, essa esposa, ela cultiva a oração. Ela traz a proteção para este ambiente aqui, através da oração, através da vibração positiva. Aí eu pergunto novamente, e o nosso lar? Será que nós estamos trabalhando dentro do nosso lar essa vibração positiva? Eu estou olhando ali desperta, assim que terminar ali vai despertar. Será que nós estamos trabalhando essa vibração positiva no nosso lar? Tem uma receitinha, é de graça. É uma receitinha de graça. Essa receita, ela se chama culto do Evangelho no lar. É um culto do Evangelho no lar. Quem criou esse culto do Evangelho no lar, você sabe quem foi? Tem muito tempo já. Mas eu vou revelar para você. Ele falou, Jesus. O culto do Evangelho no lar teve início por Jesus na casa de Simão Pedro. E todas as religiões, eu acredito que todas as religiões praticam, né? Por exemplo, nós espíritas, nós fazemos o culto do Evangelho no lar da seguinte maneira: uma vez por semana, no mesmo horário, no mesmo dia. Por que a gente faz isso? É porque o culto do Evangelho no lar, essa oração dentro do nosso lar, é uma prática onde nós reunimos com os nossos amigos, com os nossos familiares. E essa reunião, ela traz uma proteção no nosso lar. E essa proteção, ela evita justamente que o nosso lar não seja invadido. Aí a pessoa fala, mas como assim? Eu conheço residências que a rua inteira foi assaltada. Mas aquela residência, ela está lá. Nunca foi assaltada. Pode ser assaltada? Pode ser assaltada. Mas ela tem algo a mais, que é essa proteção, essa vibração que protege aquele lar. Ela protege aquele lar de espíritos encarnados e também de espíritos desencarnados. Para entrar naquele ambiente, tem que ter uma autorização. Existe ali um círculo vibratório que protege aquele lar, onde justamente é construído pela oração. Bem, eu vou até que horas? 8h45. 8h49, então beleza. Vai dar para mim contar mais uma historinha aqui, porque é algo que traz-nos muito sofrimento. Vocês aqui já tiveram um pesadelo? Normalmente, quando a gente come algo muito pesado no jantar, a gente tem pesadelo, não tem? Mas será que é isso mesmo? Não, mas falava assim. Mas será que é isso mesmo? Lá no livro Missionários da Luz, você sabe que todos nós temos compromisso, né? Quando nós colocamos o nosso corpo físico para dormir, para descansar, nós temos compromisso fora do nosso corpo físico. E lá no livro Missionários da Luz, 2 trabalhadores espíritas, só vou narrar de um aqui, porque o tempo não vai ser suficiente, tinham um compromisso de participar de um curso no plano espiritual enquanto dormia. E quando nós dormimos, nós temos uma grande oportunidade de reconciliar com o aniversário, de pedir perdão, de ser perdoado, de aprender. Então nós temos uma grande oportunidade no momento do sono, que a gente fala emancipação da alma. Pois bem, então tinha essa reunião no plano espiritual, e antes de iniciar a reunião, faltaram 2. Aí Alexandre fala assim, mas faltaram 2. E pede para que um dos trabalhadores vá lá na terra para ver o que estava, vir aqui na terra, nós estamos na terra, né? Vai lá na terra, até parece que eu estou lá, não estou aqui. Pede para que um trabalhador vá lá na terra e veja o que está acontecendo com esses irmãos. Esse trabalhador, se não era Sertório. E Alexandre fala, André, vá com ele para você aprender. E ele vem até a terra. Primeiro eles vão na casa de Vieira. Eles vão na casa de Vieira, chega na casa do Vieira, está lá o Vieira fora do corpo físico,
o corpo lá dormindo, e ele tremendo do lado do corpo físico, tendo um baita de um pesadelo. E do lado dele, uma entidade, um paletó escuro, e ele tremendo ao lado do corpo físico. Ele estava tendo um pesadelo naquele momento, um pesadelo terrível, daqueles que muitas vezes nós temos, né? Aliás, eu acho que não tem pesadelo não, eu não estou lembrado de pesadelo. Então ele estava tendo um pesadelo terrível naquele momento. Mas por que ele estava tendo um pesadelo? Olha só, no momento do jantar, Vieira falou muito mal de um amigo que já havia desencarnado, contou mentiras, falou inverdades, e quando ele falou, blasfemou contra aquele amigo que já tinha desencarnado, evidentemente que aquela vibração dele chegou até aquele irmão, que tratava-se de um espírito muito revoltado ainda, né? E ele falou, quando ele sair do corpo físico durante o sono, eu pego ele. Não. E quando ele saiu do corpo físico durante o sono, quem estava lá? O velho Barbosa, esperando ele para tirar satisfação. Olha só. E aí, ele não tinha condições de ir, Sertório resolveu acordá-lo, porque não tinha condições, ele estava passando muito mal durante aquele pesadelo. Acordou ele, quando acordou, ai meu Deus do céu, eu tive um pesadelo enorme. Sonhei que eu estava em luta com o velho Barbosa. Olha só. Aí ele diz, olha, foi aquele jantar que me fez esse pesadelo. Eu comi demais. O que eu comi não me fez bem. Então, normalmente, nós temos o hábito de jogar tudo o que é ruim para as coisas físicas que existem no mundo. Nós esquecemos que nós somos um para-raio que emitimos ondas e recebemos ondas. Então nós temos que cuidar do nosso pensamento. Nós temos que cuidar do nosso pensamento. Para a gente encerrar, uma historinha mais rápida aqui. Um grande amigo meu, da Casa Espírita, ele me narrou uma história, inclusive até vi uma carta que ele recebeu. Ele estava passando por um grande problema no trabalho dele. Olha só a importância da vibração no trabalho. Ele estava passando por um grande problema no trabalho dele e ele não levava esses problemas para a casa dele. Ele estava tendo um problema com a chefe, o ambiente ali estava muito ruim, mas muito ruim mesmo. Se você estiver com um ambiente ruim aí, há a oportunidade de melhorar o ambiente. E, no entanto, em uma atividade de psicografia, ele recebe uma carta da vozinha dele. E na carta da vozinha dele, ela narra tudo o que estava acontecendo com ele. E marido sabe como é, né? Quando ele recebe uma carta, ele emociona e já passa para a esposa. E ele pegou a carta e passou para a esposa, e ela leu a carta, leu a carta, leu a carta. Mas como assim? Você não me falou nada? Essa carta é verdade? E ele falou, é verdade sim. Só porque ela trouxe a verdade da situação dele, só que ela trouxe também a receita. E olha só que receitinha simples. Ela disse a ele o seguinte, olha, todos os dias que você chegar no teu trabalho, na tua sala, você senta e faça um momento de oração. Todos os dias, sente e faça um momento de oração. E ele foi nessa prática. Foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos. E ele foi notando que aquele ambiente foi pacificando, até que chegou o ponto que ali via muito mais alegria do que tristeza, via muito mais satisfação do que revolta. É um fato verídico. Eu que conheço ele, já visitei o ambiente de trabalho dele, eu percebi essa mudança nas pessoas. Então, muitas vezes, nós estamos passando por um sofrimento, por uma dificuldade enorme no nosso trabalho, façamos isso, passamos a ter o hábito da oração, esse momento de reflexão, onde a gente busca um agradecimento e um pedido para que mude a vibração daquele ambiente, mas para que eu possa mudar o meu colega, eu tenho que mudar primeiro, eu tenho que ser o exemplo. Então, essa é uma das dicas para mudar no nosso trabalho e mudar também o nosso lar. Mas o que realmente faz com que a nossa vibração seja baixa, que a gente levante e tenha um dia péssimo?
toda vez que nós levantamos fisicamente e vamos para o embate do dia a dia fisicamente, nós temos um dia péssimo. Mas como assim? Levantar fisicamente, todo mundo levanta. Porque quando a gente levanta fisicamente, a gente não está numa sintonia legal. Levante, faça uma oração, busque a proteção. Aí a gente está levantando também espiritualmente. Da mesma maneira, quando nós deitamos, nós temos que nos deitar espiritualmente. Falta de fé. A gente já levanta acreditando que nada vai dar certo. Mas vai dar certo sim. Talvez não dê certo nessa encarnação, mas na outra vai dar certo. Parece algo meio pesado, né? Mas nós somos seres infinitos. Vivemos em busca de bens materiais. Talvez a gente levanta, mas levanta com muita fé. Hoje eu tenho fé que vai dar certo. Hoje eu tenho fé que eu vou vender aquele carro. O carro está com o motor fundido. A gente quer vender o carro com o motor fundido. A gente tem fé que vai dar certo. A gente quer enganar o nosso irmão, mas a gente tem fé que vai dar certo. Será que vai dar certo mesmo? Pode até dar certo, a gente pode vender o carro, mas será que é o certo? Não é o certo, né? Quais são as companhias que vai estar caminhando conosco nessa nossa ideia? Com certeza são companhias que não são boas, né? Bem, tipos de conduta que melhora a nossa vibração, melhora a nossa sintonia. Bem, oração quando dormirmos, todas as noites. Oração quando levantarmos, todos os dias. Por quê? Porque a oração, ela traz-nos a proteção e faz com que aproxime de nós espíritos de uma condição mais evoluída. Ter fé que tudo vai dar certo, mas com paciência, sem aquela fobia de que tudo vai dar certo hoje. Talvez dê certo amanhã, talvez dê certo depois da manhã, talvez dê certo na próxima encarnação, mas um dia vai dar certo. Buscar explicação para todas as nossas dificuldades, para todos os nossos problemas nos ensinamentos do Cristo. Então, quando a gente consegue buscar nos ensinamentos de Jesus o esclarecimento, por que um filho dá trabalho, por que eu estou sem dinheiro, por que nada dá certo para mim, por que a pessoa que eu mais amo desencarnou, a gente vai conseguir melhorar a nossa vibração e vai conseguir trazer para o nosso lado entidades, espíritos que vai nos auxiliar, vai nos trazer a paz, vai nos trazer a segurança. E mais algumas colocações, que uma delas é buscar conhecer a verdade. Porque a verdade nos liberta. E a verdade, ela está justamente nos ensinamentos de Jesus. Sem essa verdade, nós não vamos melhorar a nossa vibração, nós não vamos conseguir sair do lugar. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um grande ensinamento de Jesus. Caros irmãos, é isso aí. Eu acho que eu estou em cima do tempo. Meu relógio não despertou, mas o horário já está. Ele vai despertar daqui 2 minutinhos, daqui 1 minutinho. Talvez eu nem termine de falar. Foi uma satisfação estar aqui com vocês essa noite. Eu sempre digo, o salão está vazio de pessoas que nós estamos vendo, mas o salão está lotado de irmãos que vêm do plano espiritual vivenciarmos conosco este momento. Nós não falamos apenas para os encarnados, nós falamos para a comunidade de irmãos de um modo geral, que sejam encarnados ou que sejam desencarnados. E que Jesus nos abençoe. Muito bem, pessoal. Nós vamos partir agora para o momento do nosso passe.